O calor de setembro caía sobre o povoado de Serrote Escuro como uma maldição antiga, daquelas que não vêm com trovão nem com aviso, chegam quietas, pesadas e se instalam nos ossos do lugar como doença que o remédio não alcança. O sol nascia ainda vermelho, cor de brasa que não esfria, e já era tarde demais para qualquer misericórdia. A terra rachada debaixo dos cascos dos animais não tinha mais água dentro. Tinha só memória de água, aquela umidade antiga que o cheiro de barro seco ainda guardava como defunto guarda o cheiro dos vivos. As pedras da praça central do povoado esquentavam desde as primeiras horas da manhã, e até o meio-dia estavam quentes demais para que criança alguma pisasse descalça sem pular como bicho em ferro quente. Era dia de feira. A poeira vermelha subia entre os pés dos animais e das gentes, misturando cheiro de couro curtido, suor de semana inteira, rapadura derretendo no calor, pimenta, fumo, farinha levemente umedecida da viagem. As vozes dos feirantes cortavam o ar seco como facas sem cabo. Barulho de gente viva, mas silêncio de alma, porque ali, embaixo de toda aquela azáfama de compra e venda, havia uma lei não escrita que todo mundo sabia e ninguém falava em voz alta. A lei do lugar. E quem fazia a lei em Serrote Escuro tinha nome, farda e bigode passado a ferro. O tenente Aristides Barros Cavalcante havia chegado ao município 3 anos antes, trazido por nomeação que veio de cima, de mão que firmou o papel sem nunca ter pisado naquele chão de caatinga e pedra. Filho de coronel de Recife, apadrinhado de delegado de Caruaru, protegido pela lei que ele mesmo dobrava como palha seca entre os dedos, Aristides não era apenas autoridade. Era a encarnação daquele poder que esmaga sem se sujar, que humilha sem precisar gritar, que destrói sem deixar marca visível, porque a marca vai fundo demais para ser fotografada. Sua farda era sempre passada com esmero. As dobras nos ombros, o colarinho rígido, as botinas lustrosas que a poeira do sertão nunca conseguia dominar por muito tempo, porque havia sempre um subordinado pronto para limpá-las. Homem de bigode rígido, penteado com pomada trazida da capital, que usava o rosto como usava a farda, como instrumento de poder, como declaração silenciosa de que ali, naquele pedaço de sertão esquecido, o senhor era ele. Toda semana, todo mês, toda vez que julgava necessário, Aristides escolhia alguém para pisar. Não porque tivesse maldade em excesso, ou talvez por isso mesmo, que é diferente. Tinha maldade funcional, maldade de quem aprendeu que o poder se mantém através do medo regular, que a autoridade precisa ser demonstrada em carne viva de vez em quando, que o silêncio do povo não é respeito, mas é medo, e que medo serve igual. Então ele escolhia. Um velho que reclamava de imposto, uma mulher que não baixava os olhos na hora certa, um menino que olhou para a farda com desafio no olhar, mesmo sem entender que estava olhando. O importante era lembrar ao povo que ali a lei tinha rosto, e o rosto tinha chicote, e o chicote era usado com prazer moderado, que nunca chegava à selvageria aberta, porque selvageria aberta deixa rastro, e rastro chama a atenção de quem está acima. Naquele setembro de calor absurdo e feira barulhenta, a mulher que entrou no povoado não veio pedindo licença. Ela chegou pelo lado do açude velho, onde o caminho de terra batida entrava pela parte menos movimentada da feira, entre as bancas de arreios velhos e as pilhas de tecido barato. Vestia vestido de chita com estampas miúdas de florzinha azul sobre fundo creme, sandália de couro costurado à mão, cabelos pretos presos no coque com um pano escuro dobrado com cuidado. Era uma mulher de não mais de 30 anos, talvez menos, com aquela dureza nos traços que o sol e a vida no cangaço esculpem com paciência de artesão. Não feiura, mas uma beleza de coisa que resistiu, de metal que foi ao fogo e saiu mais denso. Os olhos castanhos escuros eram os olhos de quem leu o mundo muitas vezes antes de qualquer palavra ser dita.
Olhos que catalogam, pesam, calculam e guardam. O tipo de olho que não mente sobre sua própria inteligência. Maria Gomes da Silva. Maria Bonita. Aquela que havia trocado sapato de vaqueiro e teto de pai por chapéu de couro e caatinga aberta. Que havia escolhido o caminho que o mundo chamava de perdição com a mesma calma de quem escolhe a fruta mais madura da árvore, sabendo o que estava pegando, sabendo o peso disso e pegando assim mesmo porque as outras opções eram piores. Ela tinha entrado sozinha na vila para comprar sal grosso, ervas medicinais e um rolo de tecido escuro. Não havia trazido arma visível. Não havia trazido o bando. Apenas andava como sempre andou, com aquela calma estranha e perigosa de quem já viu coisa demais para se assustar com feira de povoado pequeno. Mas no sertão, mulher que não baixa a cabeça quando o poder masculino passa na rua é convite para quem precisa mostrar que ainda é o dono do espaço. Aristides estava na varanda da bodega do Belchior, bebendo cachaça com 2 soldados rasos, que serviam mais de plateia do que de força policial. O soldado Clementino, magro e de bigodinho fino, que tentava imitar o do tenente, e o soldado Raimundo, gordo, suarento, que tinha aquele jeito de quem passou a vida inteira obedecendo e perdeu no processo a capacidade de ter opinião própria. Os 3 bebiam desde as 10 da manhã. Não muito o suficiente para afrouxar os freios da decência sem tirar o equilíbrio necessário para a performance de poder que Aristides executava com periodicidade disciplinada. Foi o Clementino quem apontou primeiro, com o copo na mão e o cotovelo empurrando o tenente. Ô, seu Aristides, vê aquela aí! Aristides desceu os olhos da conversa que tinha com o próprio teto da varanda e mirou a mulher que caminhava entre as bancas. Viu mal, ouviu errado propositalmente, que dá no mesmo quando o poder faz os olhos funcionarem a serviço de si mesmo. Enxergou apenas uma cabra sem homem por perto, andando com altivez demais para o lugar onde pisava, comprando coisa em feira que não era dela, agindo como se tivesse tanto direito de estar ali quanto qualquer um. Desceu os degraus da varanda com o passo lento de quem tem todo o tempo do mundo e não precisa correr para fazer nada acontecer. A mão foi para a cintura, onde o revólver descansava no coldre de couro. Não para usar, mas para lembrar que estava lá. Gesto automático de quem usa o instrumento do poder como extensão do próprio corpo. Caminhou até Maria com aquela lentidão calculada que os homens de poder aprendem a usar. Cada passo, uma declaração, cada segundo de aproximação, um aviso progressivo. Ei, tu, para aí! Maria parou. Não por medo, por cálculo. Porque o cálculo de quem tem juízo no sertão é diferente do cálculo dos livros. A matemática ali é de sangue e consequência, e ela sabia somá-la melhor do que qualquer pedagogo de capital. Aristides circulou ao redor dela como o urubu que aprendeu a ter paciência. Devagar, com aquele movimento de quem confirma o que já sabe antes de pousar. Olhou de cima a baixo com aquele sorriso torto que tinha feito chorar metade das mulheres do município desde que chegara à região. Deu uma volta completa, devagar. A praça havia percebido. Uma criança que brincava com um cão parou de correr. Feirante de pano dobrou metade de um gesto de venda e ficou parado com o pano na mão. Uma velha que comprava farinha fechou os olhos por um segundo e voltou a olhar para o chão. O silêncio que se formou não era paz. Era aquele silêncio pesado e envergonhado de quem assiste a uma injustiça que reconhece, mas não pode impedir, que sabe errada, mas cujo custo de interromper é alto demais para qualquer um ali pagar sozinho. Aristides falou alto. Precisava que todos ouvissem. A humilhação pública não tem valor se for feita em segredo. É o público que dá sentido ao ato, que multiplica o medo, que distribui o ensinamento para os que não foram escolhidos desta vez, mas entendem que podem ser escolhidos na próxima. Que mulher feia, meu Deus! Algum cego te quer. O riso que tentou emergir da praça foi um riso travado, constrangido, o tipo de riso que sai porque o poder pede, não porque a graça.
Clementino riu do alto da varanda com aquele entusiasmo servil de quem quer ser notado pelo chefe. Raimundo esboçou um sorriso torto e desviou os olhos. A mulher da farinha fechou os punhos. O homem do pano dobrou o tecido com força desnecessária. A criança olhou para a mãe que não estava por perto e ficou onde estava, quieta, como bicho pequeno que aprendeu que quieto é mais seguro. Maria não respondeu. Não abriu a boca, não desviou os olhos, não fez nenhum dos movimentos que o roteiro daquele momento esperava dela. Não chorou, não abaixou a cabeça, não murmurou desculpa, não recuou um passo sequer. Olhou para ele com aqueles olhos fundos e quietos que Lampião conhecia tão bem, o olhar de quem guarda a fúria no fundo do peito como brasa colocada embaixo de cinza, não morta, apenas coberta, esperando o sopro certo para acender de vez. Aristides interpretou o silêncio como derrota, como capitulação da mulher diante do poder que ele representava. Errou de modo tão profundo que o erro em si já era uma espécie de condenação, uma fatura assinada sem saber, uma conta aberta no nome de quem não tem crédito suficiente para pagá-la. Virou para os soldados na varanda e disse, rindo com aquela satisfação de quem cumpriu o dever: "Passem longe dessa, rapazes. Nem o diabo quis." E foi embora. Passo lento de volta para a varanda. Voltou ao copo de cachaça, ao assunto do teto. A performance de homem cujo poder é tão sólido que não precisa nem olhar para trás para confirmar que funcionou. Maria ficou parada por um instante no meio da feira, que havia voltado a respirar timidamente ao redor dela. A mulher da farinha levantou os olhos e a olhou com aquela mistura de pesar e impotência que o sertão ensina às mulheres desde pequenas. O olhar que diz: "Eu vi, eu sinto e não posso fazer nada." O feirante do pano voltou a dobrar o tecido. A criança voltou a correr atrás do cão. Maria não chorou, não gritou, não fez nenhum movimento grande que pudesse ser testemunhado e depois contado como fraqueza. Apenas olhou uma vez para a varanda onde Aristides já havia virado de costas. Depois olhou para a direção da caatinga, para onde os olhos de quem vive no mato sempre olham quando precisam de um recado. Não para ver o que está lá, mas para mandar mensagem para o que está. Sussurrou, tão baixo que apenas o vento seco ouviu. Aquele vento de setembro que no sertão sabe carregar coisa de um lugar para o outro como mensageiro que não cobra e não mente. Quando meu homem souber, tu reza. Comprou o sal grosso, comprou as ervas, pegou o rolo de tecido escuro que era o que vinha buscar. Pagou sem apressar, sem correr, sem nenhum sinal visível do que estava carregando por dentro. E foi embora pelo mesmo caminho que havia chegado, pelo lado do açude velho, com o mesmo passo que havia entrado, calmo, firme e absolutamente sem pedir licença para coisa nenhuma. A tarde seguiu, a feira seguiu, o sol seguiu seu arco implacável sobre o Caatinga. Só o vento foi diferente depois daquilo. Carregou a mensagem para onde tinha que ir. A notícia chegou antes do sol se pôr. No sertão, a velocidade da informação que importa não segue o caminho da estrada. Segue o caminho do mato, da trilha de coiteiro, do olho que viu e da boca que sabe para quem falar. Zé Pinto era um desses homens que o cangaço cria ao redor de si como cerco de proteção invisível. Não cangaceiro, não da polícia, apenas homem de olhar que diz tudo sem precisar da boca, que aparece em feiras e pousos e saídas de missa com aquela cara de ninguém que tem jeito de carregar informação sem parecer que está carregando. Tinha estado na feira de Serrote Escuro desde cedo, do lado das bancas de arreio, comprando nada, vendo tudo. Conhecia o código do cangaço melhor do que conhecia o próprio nome. Sabia que havia palavras que não podiam esperar amanhecer, que havia contas abertas que tinham hora para começar a correr juros. Montou o animal ainda com o calor do meio da tarde no couro das costas e cavalcou por trilha de caatinga fechada, espinho e pedra solta, por caminhos que não estão em mapa nenhum porque foram feitos por gente que não quer ser encontrada.
Cavalcou por léguas de Mandacaru e Jurema Preta, de Xique-Xique e Facheiro, de Sombra Curta e Terra Cor de Ferrugem, até que o cheiro do acampamento chegou antes da vista. Fumaça de fogo baixo, cheiro de couro suado de animal e de homem, aquele odor específico de muitos corpos que dormem juntos embaixo da caatinga, que o nariz acostumado reconhece como endereço sem precisar de número. O acampamento do bando estava na Serra do Gavião, entre rochas que formavam uma espécie de anfiteatro natural, que o vento não entrava, mas a visão saía por todos os lados. Bom lugar de vigia, difícil de cercar, com saída para 3 direções. Lampião tinha olho de caçador para escolher pouso. Escolhia como gavião escolhe galho, pensando em ataque e em fuga ao mesmo tempo. Virgulino Ferreira da Silva estava sentado na pedra grande, que servia de cadeira, assento, escritório e trono ao mesmo tempo. Limpava o rifle com um pano encardido, que já havia limpado o rifle suficiente para ter cor própria. Mistura de óleo e pólvora que era quase perfume daquele mundo. A luz do sol, entrando de lado entre as pedras, fazia os anéis dourados nos dedos ossudos brilharem de modo quase irônico. Ornamento de gala sobre mão, que sabia fazer coisas que o ornamento não deveria ter visto. Lampião era homem de silêncios longos e palavras curtas. Não porque fosse calado por natureza, era porque sabia que palavra dita sem necessidade é desperdício. E no sertão não se desperdiça nem água, nem pólvora, nem palavra. Quando Zé Pinto desceu do cavalo, ainda com o suor da cavalgada escorrendo pelo pescoço, e foi na direção do capitão com aquele jeito de quem traz coisa pesada, Lampião levantou os olhos do rifle por um segundo, só um segundo, e depois voltou para o pano. Mas aquele segundo foi suficiente para dizer: pode falar, estou ouvindo, nada do que você vai dizer vai me fazer largar o rifle antes de acabar de limpar, porque no cangaço a arma vem antes da notícia. Mas a notícia pode vir. Zé Pinto contou, sem enfeite, sem rodeio, com aquela objetividade de quem sabe que o destinatário da mensagem não precisa de narrativa literária, precisa de fato. O que aconteceu, onde aconteceu, quem fez, quem sofreu, como foi. Lampião ouviu com o rosto imóvel, como granito de caatinga, aquela pedra que não muda de expressão com sol nem com chuva, que existe antes e existe depois, sem se deixar impressionar pelo meio. Não interrompeu, não fez gesto. Quando Zé Pinto terminou, ficou em silêncio por tempo suficiente para que os cabras ao redor, que haviam parado o que estavam fazendo sem fazer gesto de parar, que é o jeito como o bando prestava atenção quando o capitão estava recebendo notícia, sentissem o peso daquilo descer pela noite que começava a cair, como chumbo dentro d'água. Lento, mas certo. Depois disse apenas: sela os cavalos, pega as armas, a gente vai dar uma volta. E voltou a limpar o rifle por mais 2 movimentos do pano, como se tivesse apenas comunicado a hora do jantar. Todo mundo sabia que aquela volta não era passeio. No vocabulário do bando, dar uma volta tinha gradações. Havia a volta de reconhecimento, que era quase passeio de verdade. Havia a volta de recado, que era séria, mas não necessariamente fatal. E havia a volta que vinha depois de certo tipo de notícia, acompanhada de um jeito específico de guardar o rifle, depois de limpar. Um jeito de levantar da pedra. Um ângulo particular de endireitar o chapéu de couro. Aquela volta era a 3ª espécie, e todos reconheceram. O bando se moveu enquanto a noite ainda não havia fechado completamente, aproveitando aquela hora ambígua em que a luz não ajuda ninguém, e só quem conhece o terreno pelo tato e pelo olfato consegue se mover sem tropeçar. Eram 18 homens. Corisco, Zé Sereno, Volta Seca, Candeeiro, Labareda, Azulão, Mergulhão, Gavião, Saracura, Gato, Beija-Flor, Cabeleira, Sabonete, Ponto Fino, Zabelê, Moreno, Marinheiro e 25. Cada um com seu chapéu de couro, com as abas viradas do jeito específico que identificava o bando.
cada um com rifle amparado e faca na cintura, e aquele conjunto de cartucheiras que transformavam o corpo em declaração de guerra andando. Não havia urgência na marcha. Urgência é sinal de desorganização, e Lampião era homem de precisão metódica. Quando ia fazer coisa, ia fazer direito, no ritmo que a coisa pedia. A marcha era cadenciada, os cavalos em passo firme sem pressa, a direção de serrote escuro sendo calculada para chegar na hora certa, não à noite, que seria fácil demais e deixaria meio mundo dormindo quando deveria estar acordado para a lição. Mas pela manhã, quando a feira voltaria a funcionar e o mesmo povo que havia visto a humilhação estaria lá para ver a correção. No caminho, Corisco cavalgou até colocar seu animal paralelo ao de Lampião. Corisco! Cristino Gomes da Silva Cleto, o diabo loiro, aquele que riu em batalha e tinha os olhos esbugalhados de quem enxerga o mundo por um prisma que só ele alcançava, era o único do bando que falava com Lampião sem medir tanto as palavras. Não porque Lampião fosse democrático com todos, mas porque entre os dois havia aquele entendimento de iguais que não precisa de hierarquia para funcionar, mesmo que a hierarquia existisse e ambos a respeitassem. Perguntou em voz baixa, sem olhar para o capitão, olhando para a estrada. "Capitão, vai ser limpo?" Lampião ajustou o chapéu sem tirar os olhos da estrada de terra que a lua nova mal iluminava. "Vai ser na frente dos mesmos que viram." Corisco não perguntou mais nada. Entendia o princípio por trás da escolha. Não era questão de crueldade, era questão de matemática sertaneja. A humilhação havia sido pública porque o público era parte do instrumento. A correção precisava ser igualmente pública, porque o público precisava de 2 capítulos da história para tirar a lição completa. Cortar o segundo capítulo seria como deixar uma cobra em meia parida, mais perigoso do que deixá-la completamente. Naquela mesma hora, no acampamento da Serra do Gavião, Maria Bonita estava sentada na entrada da gruta com os joelhos dobrados, olhando para a direção em que o bando havia sumido. Tinha comprado o que vinha buscar em Serrote Escuro. Tinha voltado pelo mesmo caminho. Tinha entrado no acampamento sem falar do que aconteceu na feira, porque não havia necessidade. Zé Pinto já havia partido antes dela, e ela sabia que a notícia andava mais rápido a cavalo do que a pé. O que havia dentro dela naquele momento não era medo pelo desfecho, não era arrependimento pelo sussurro. Era aquela mistura complexa que só quem escolheu o cangaço por amor e não por fuga conhece. A consciência de que aquele homem, que havia partido com 18 outros homens armados em direção a uma praça de feira, era o mesmo homem com quem ela dividia o calor da noite e a água da cantil e o pedaço de carne seca do jantar, e que os dois tinham escolhido aquele mundo junto, e que o código daquele mundo era exatamente esse: nome no sertão é mais pesado que bala. Quem mexe com o nome paga com a própria boca. Não havia como ter o código pela metade. Ou se aceita inteiro, ou não se aceita. Ela havia escolhido inteiro. Sabia disso quando deixou a casa do pai. Sabia disso quando colocou o chapéu de couro pela primeira vez. Sabia disso quando aprendeu a atirar e quando aprendeu a dormir com o ouvido aberto para o ruído que não devia estar lá. Sabia disso agora. Ficou olhando para a direção da caatinga até que a escuridão fechou completamente e não havia mais nada para ver além da própria escuridão. Depois, foi dormir com aquela disciplina de quem sabe que amanhã precisará de força, e que força não vem de vigília, mas de descanso calculado. No acampamento havia outros: Dadá, a mulher de Corisco, que bordava à luz do fogo uma flor no canto de um lenço com uma concentração absoluta de quem faz coisa pequena como se fosse coisa grande. E algumas outras mulheres do bando que faziam o que o acampamento precisava com aquela eficiência silenciosa de quem sabe que é parte de uma engrenagem e conhece sua função. O fogo baixo do acampamento crepitava. Um animal espantou por um instante e depois se aquietou.
A caatinga fez seu barulho de caatinga. Vento nas folhas secas de palma, o grito distante de um gavião que caçava à noite, o silêncio que tem som próprio quando você está dentro dele. A noite passou como as noites do sertão passam, devagar, com peso, com aquela sensação de que o tempo é mais espesso depois que o sol sai e o escuro ocupa o espaço. Quando o dia clareou, a feira de Serrote Escuro já estava começando a montar. Os feirantes chegavam desde antes do sol com seus animais carregados, suas bancas de madeira, seus pesos e medidas e vozes de pregão que acordavam o povoado como galo coletivo e inconsistente. O cheiro da manhã era diferente do da tarde, menos pesado com aquela limpeza relativa que a temperatura mais baixa traz, antes que o sol volte a assar tudo, com o vapor d'água que a noite depositou sobre as pedras e as folhas e que o calor matinal começava a evaporar em véu fino e breve. Aristides Barros Cavalcante chegou à varanda da bodega do Belchior às 7 da manhã com a farda do dia, passada a ferro, botinas lustrosas, bigode endireitado com pente fino. Havia dormido bem. Havia tomado café com leite e rapadura na casa onde morava, servido pela mulher do dono que não ousava não servir. Havia começado o dia com aquela satisfação de homem cujo poder não foi questionado na véspera. Ou assim, acreditava, que é o problema da arrogância. Faz o homem confundir silêncio com concordância. Os soldados Clementino e Raimundo chegaram minutos depois, como sempre. Ficaram na varanda. Beberam cachaça cedo, como sempre. Olharam para a feira que crescia, como sempre. Nada havia que indicasse que aquele dia seria diferente de todos os outros dias de feira em Serrote Escuro. Nada, até o barulho dos cascos. Lampião entrou em Serrote Escuro pelo lado do sol nascente, detalhe que não foi acidente. Entrar pelo lado do sol significa entrar com o sol nas costas, que é como o gavião ataca, com a luz atrapalhando os olhos de quem olha de frente, com a silhueta difícil de definir, com a vantagem de ver sem ser bem visto, até que seja tarde demais para qualquer coisa além de reconhecer. O bando entrou devagar. Os cavalos em passo controlado, os homens eretos, os chapéus de couro com as abas no ângulo certo, os rifles amparados, mas não apontados. Ainda, 18 homens com aquela calma específica de quem não precisa correr para que as coisas aconteçam, porque as coisas já foram decididas. E o que vem agora é apenas execução. O barulho da feira foi morrendo por ondas, como pedra grande jogada em açude de água parada. Primeiro, os que estavam mais perto da entrada do lado do açude velho pararam. Uma voz de pregão no meio de uma frase, um gesto de venda em suspensão, olhos que foram para a estrada e ficaram. Depois, os que estavam um pouco mais afastados viram os primeiros parar e pararam também, sem saber ainda por quê, mas com aquele instinto de animal coletivo que sabe que quando o vizinho para de se mover, há razão para parar. Depois, os outros. E os outros. Em menos de 2 minutos, a praça inteira estava em silêncio de morte. Não o silêncio da noite, mas o silêncio artificial e tenso de humanos que pararam de respirar no ritmo normal e estão respirando diferente, mais curto, mais fundo, com o peito um pouco mais apertado do que devia. Aristides Barros Cavalcante estava no mesmo lugar da véspera, varanda da bodega, copo na mão, farda passada a ferro. Levou 1 segundo, 2, talvez 3, aqueles segundos que o cérebro gasta quando o mundo apresenta uma informação que ele sabe o que significa, mas recusa registrar com a velocidade que deveria, para entender o que estava vendo. Depois, levantou da cadeira com um movimento que ainda tentava ter a lentidão controlada dos homens de poder, mas já trazia nos joelhos a tremura do reconhecimento. Clementino havia ficado parado com o copo no ar, a boca levemente aberta. Raimundo havia recuado 2 passos involuntários e encostado na parede da bodega, como se a madeira pudesse fazer ele desaparecer. Lampião desmontou no centro da praça. Não correu, não gritou,
Não fez nenhum gesto que pudesse ser interpretado como urgência ou desordem. Entregou as rédeas do cavalo para a volta seca com o gesto automático de quem faz isso há tanto tempo que não precisa olhar, e caminhou até Aristides com a mesma calma que Maria havia caminhado na véspera. Aquela calma que não é fraqueza, que não é hesitação, que é a calma específica de quem já decidiu e está apenas percorrendo a distância física entre a decisão e a execução. Os cangaceiros se espalharam pelos 4 cantos da praça sem que ninguém desse ordem visível para isso. Conheciam a coreografia porque haviam feito ela antes, em outros pátios, em outras praças, em outras feiras de outros povoados. Cada um em seu ponto. Cada rifle em posição de poder ser usado sem ser declarado. Cada olho em setor. Não havia nada a fazer para os soldados de Aristides, para os capangas que pudesse ter perto, para qualquer pessoa que considerasse intervir. O campo estava fechado antes que qualquer um percebesse que estava sendo fechado. Lampião parou a 2 passos de Aristides. Olhou nos olhos do tenente, por tempo suficiente para que todos os que estavam na praça vissem aquele olhar e entendessem o que ele continha. Não havia raiva visível no rosto do capitão. Havia algo pior do ponto de vista de quem está sendo olhado. Havia certeza. A raiva pode passar, pode ser negociada, pode ser acalmada com palavra certa na hora certa. Certeza não tem cura, disse em voz baixa. Não precisou gritar. O silêncio da praça era tão absoluto que a voz carregou até o último canto sem esforço, como carrega trovão antes da chuva, não pelo volume, mas pela natureza do ar que precede. Ontem tu abriu a boca errada. Hoje tu fecha. Aristides tentou recuar. O instinto de sobrevivência mandou o corpo para trás antes que a mente organizasse qualquer resposta inteligente. Tentou chamar os soldados com o olhar. Aquele olhar lateral de autoridade que nos anos anteriores havia sempre funcionado, que havia sempre convocado o suporte necessário para que o poder se mantivesse em pé. Mas Clementino havia colocado o copo no balcão da bodega com cuidado de quem não quer fazer barulho desnecessário e ficado com as mãos visíveis longe de qualquer arma. Raimundo havia se sentado no chão, discretamente, com aquela rendição silenciosa de quem decidiu que viver humilhado é melhor do que morrer corajoso. O que veio depois foi descrito pelos mais velhos de Serrote Escuro por décadas, em versões que variavam no detalhe, mas convergiam no essencial. Cada um que estava na praça naquela manhã carregou aquela memória de modo diferente. Uns com medo, uns com alívio, que não podiam confessar abertamente. Uns com aquela mistura ambígua que o sertão produz quando justiça e brutalidade chegam juntas no mesmo ato e não há como separar uma da outra. Lampião pegou Aristides pelo colarinho da farda impoluta. Não com brutalidade de ataque, mas com aquela firmeza específica de quem segura algo que precisa ser posto no lugar certo. Arrastou-o para o centro da praça, para o mesmo pedaço de chão de terra batida, onde Maria havia parado na véspera, para o mesmo sol, para os mesmos olhos. Ali, no centro, com o povo ao redor em semicírculo de testemunhas involuntárias e necessárias, o tenente que nunca havia abaixado a cabeça para ninguém, aprendeu o peso de cada palavra que havia proferido. Os detalhes do que aconteceu ali, os mais velhos que contavam a história, chegavam na parte do que foi feito e paravam por um momento antes de continuar. Não por piedade ao Aristides, mas por aquele respeito sertanejo ao peso das coisas que foram sérias. O que foi feito foi sério, foi medido. Foi proporcional no sentido mais preciso e perturbador do termo. Proporcional ao que havia sido feito, espelho exato da humilhação recebida, dor correspondendo a dor, público respondendo a público, voz devolvida a voz. Aristides Barros Cavalcante não morreu naquela manhã em Serrote Escuro. Lampião tinha escolhido assim, não por clemência, não por piedade,
não por nenhum sentimento que pudesse ser confundido com fraqueza, por cálculo de justiça precisa e fria como o aço bom. Morte seria rápida. Morte seria simples. Morte levaria o homem embora do mundo que havia construído para si em cima do medo alheio. E esse mundo precisava continuar existindo com ele dentro, só que de modo diferente. O que o capitão queria era que Aristides vivesse para lembrar, que o povo daquele sertão visse e lembrasse, que a história cavalgasse pelo Nordeste inteiro e chegasse a todos os outros Aristides que existiam em todos os outros serrote escuro espalhados por Caatinga afora, que chegasse com o recado de que havia uma linha e que a linha existia e que existia alguém que cobrava quando a linha era pisada. Quando terminou, Lampião se virou para a praça. O povo estava parado, imóvel, respirando pouco, crianças atrás de adultos, velhos com o olhar baixo e o queixo firme. Mulheres que haviam parado de vender e de comprar e de existir por aquele breve momento em que o mundo da feira havia sido suspenso para dar lugar a outro tipo de mundo. Ele falou com aquela voz grave de quem não precisa gritar para ser ouvido, porque o silêncio que existe ao redor do poder verdadeiro amplifica cada sílaba sem esforço. Quem levanta a mão para humilhar, aprende a baixar a cabeça para viver. Silêncio. Depois ele montou. Ajustou o chapéu de couro com aquele gesto específico que era quase assinatura, a mão direita na aba esquerda, dedos ossudos com os anéis. E o bando saiu pelo mesmo caminho que havia entrado. Devagar, sem pressa, cavalos em passo regular, sem olhar para trás, como quem cumpriu obrigação e passou para a próxima. A poeira vermelha que os cascos levantaram ficou um tempo no ar depois que eles já haviam dobrado a primeira curva e sumido entre os primeiros mandacaros da saída de Serrote Escuro. A feira voltou a funcionar aos poucos. Primeiro, os feirantes mais próximos das bancas retomaram o gesto que havia sido suspenso. Depois, uma voz de pregão tentativa, quase um teste, para ver se o som era permitido de volta. Depois outra. E outra. Em meia hora, Serrote Escuro era novamente feira de quinta-feira, com barulho de couro e rapadura e negócio. Aristides Barros Cavalcante havia sido carregado por Clementino e Raimundo para dentro da bodega do Belchior. Não estava morto. Estava diferente. Essas coisas acontecem no sertão. E quando acontecem, o sertão guarda. Naquela noite, o bando estava de volta ao acampamento da Serra do Gavião antes que a lua saísse. O fogo havia sido mantido baixo por Dadá, que sabia que bando que sai para fazer conta não quer voltar para fogo alto. Quer voltar para fogo que aquece, sem chamar atenção, para a brasa que coze a carne do jantar, sem fazer fumaça de endereço. O cheiro de carne assada chegou antes da chegada dos cavalos, e quando os primeiros homens começaram a desmontar ao redor do acampamento, havia aquele silêncio de depois das coisas feitas. Não o silêncio vazio, mas o silêncio que está cheio de coisa que não precisa mais ser dita porque já foi feita. Maria Bonita ficou em silêncio por muito tempo ao lado do fogo. Não precisou perguntar como havia ido. A resposta estava no jeito dos homens voltarem, não com a adrenalina agitada de quem teve confronto, mas com aquela paz funcional de quem executou o que foi planejado sem desvio. Corisco estava limpando a faca com o mesmo pano de sempre, cantarolando baixo uma toada que não tinha letra definida, só melodia. Zé Sereno havia tirado os arreios do cavalo com a eficiência de quem pensa em outra coisa. Volta Seca tinha dormido antes mesmo que o jantar ficasse pronto. Lampião estava do outro lado da brasa, olhos no horizonte de pedra e caatinga que a lua nova mal desenhava no escuro. Aquela expressão fechada de depois das contas acertadas. Não satisfação, não alívio, não nenhum sentimento que viesse com nome bonito. Era a expressão de quem completou uma linha de raciocínio que havia sido interrompida e voltou ao estado de atenção para o próximo item da lista infinita de coisas que o cangaço exigia. Maria o conhecia como conhecia o próprio coração.
não com a ingenuidade de quem idealizou, mas com a lucidez de quem escolheu de olho aberto. Sabia que não era herói, que o mesmo homem que havia descido àquela praça de feira para cobrar a conta de uma humilhação era capaz de coisas que a mantinham acordada, olhando para o teto da caverna em certas noites. Coisas que o código do cangaço chamava de necessidade e que a consciência, às vezes, chamava de outras coisas. Sabia que o cangaço não era salvação, não era redenção, não era o que os romances populares imprimidos em Juazeiro faziam parecer nas capas coloridas com Lampião imponente e Maria Bonita majestosa e os bandos como teatro de justiça poética. Era sobrevivência com código próprio, brutal como a própria Caatinga, necessário como a própria Caatinga, capaz de beleza e de horror no mesmo gesto, como a própria Caatinga. Mas também sabia, e essa era a verdade que ela guardava mais fundo, que não precisava de voz para existir, porque já existia em cada respiração. Que naquele sertão sem lei acessível para os pobres, sem juiz que ouvisse quem não tinha sobrenome de coronel, sem proteção que chegasse antes que o dano estivesse feito, havia apenas duas opções para quem nascia sem o nome certo: ser pisada em silêncio ou ter alguém que cobrava a conta. Ela havia escolhido o segundo. Não era orgulho. Era o jeito que o sertão ensinava a ficar de pé. O jeito áspero, imperfeito, cheio de sombra moral, sem conforto de simplicidade, mas era ficar de pé. E isso havia feito diferença em Serrote Escuro naquela manhã de quinta-feira. A brasa crepitou. Algum animal passou longe o suficiente para ser apenas barulho, não ameaça. Dadá havia adormecido encostada numa pedra com o bordado no colo, a agulha ainda na mão. Aquela paz absoluta dos que dormem sem culpa porque cumpriram o dia. Candeeiro fazia ronda silenciosa ao redor do perímetro do acampamento, aparecendo e desaparecendo como sombra que a lua nova não conseguia prender. O vento mudou de direção pouco antes da madrugada. Chegou de norte, carregando cheiro de macela, e um frescor úmido, que no sertão é o anúncio mais enganoso que existe. Cheiro de chuva, que pode vir ou pode não vir. Promessa do sertão que às vezes cumpre e às vezes deixa no ar apenas o cheiro sem a água. A Caatinga fez aquele barulho específico de quando o vento vem de norte, um farfalhar de folhas secas de palma que é quase música, quase lamentação, quase as duas coisas ao mesmo tempo. Maria olhou para Lampião. Ele havia ligeiramente virado o rosto para o norte, sentindo o vento, calculando o que ele trazia. Esse gesto, aquela atenção ao vento, aquela leitura do ar como se fosse texto que precisava ser decifrado, era um dos gestos que ela mais havia aprendido a reconhecer nele. Era o gesto do homem que sobreviveu porque nunca subestimou o que o ambiente comunicava, que havia desenvolvido ao longo de anos de perseguição uma espécie de sétimo sentido para o sertão que não era mágica, mas era acumulação de atenção. Ela pensou naquilo que nunca ia dizer em voz alta, que estava guardado em um lugar dentro dela, que nem o cangaço havia mudado, nem a caatinga havia endurecido. Aquele lugar pequeno e íntimo que ficava intacto por baixo de tudo. Pensou, que bom que eu sussurrei aquela frase, que bom que o vento levou, porque havia coisas no sertão que não precisavam ser gritadas para mudar tudo. Havia palavras que não pediam volume, pediam apenas o ouvido certo, a direção certa, o vento que soubesse para onde correr. A praça de Serrote Escuro havia mudado naquela manhã, não porque um exército havia chegado, não porque o governo havia mandado juiz, não porque a lei havia funcionado como deveria funcionar. Havia mudado porque uma mulher havia sussurrado para o vento, e o vento havia levado para quem precisava ouvir, e quem precisava ouvir havia descido de uma pedra no meio da Caatinga e feito a viagem necessária com 18 homens armados e aquela calma de quem cumpre código. Não era narrativa de heroísmo sem mancha, nunca foi.
O capitão que havia cobrado aquela conta era o mesmo que tinha outras contas em outros lugarejos que não eram de honra, mas de sobrevivência e interesse do cangaço. O código que havia funcionado ali era o mesmo código que, em outras circunstâncias, produzia coisas que a memória preferia não guardar. O sertão que havia sido palco de correção naquela manhã era o mesmo sertão que gerava a necessidade da correção, que produzia os Aristides e as Marias e os Lampião ao mesmo tempo, que era solo fértil para o pior e para o melhor da espécie humana, porque misturava seca e violência e fé e dignidade e código na mesma terra vermelha que se grudava nos sapatos de todos. Era o sertão, inteiro, sem eufemismo. E o sertão ainda fala disso. Quando o vento sopra de norte e carrega cheiro de macela e de chuva que talvez não venha, quando a poeira vermelha sobe entre as pedras da caatinga no fim da tarde de setembro, quando o sol poente tinge as serras de cor de sangue velho, que não é triste, mas é honesto, quando alguém no silêncio de uma praça esquecida tem a coragem de sussurrar aquilo que sabe que vai mudar as coisas antes que as coisas sejam mudadas. Às vezes, basta sussurrar para o vento certo. O sertão sabe guardar, o sertão sabe cobrar. E quando a conta chega, chega montada num cavalo de poeira e fogo, devagar, sem pressa, sem misericórdia, sem crueldade gratuita, apenas com aquela exatidão brutal de quem leu os termos do contrato e veio executar o que foi acordado desde sempre. Desde antes de qualquer palavras, desde aquela hora primeira em que o sol secou a terra e a terra ficou vermelha, e o homem que pisou nela entendeu que ali o preço de tudo era alto e que pagar na hora era mais fácil do que deixar acumular. Lampião fechou os olhos por um momento, o rosto voltado para o vento de norte. Depois os abriu. Voltou para o rifle. Voltou para o pano de limpeza. Voltou para o silêncio necessário de quem tem outro dia amanhã e sabe que o outro dia vai exigir o mesmo que este exigiu. Talvez mais, talvez coisa diferente, mas sempre vai exigir atenção, sempre vai exigir presença, sempre vai exigir estar pronto para montar quando a notícia certa chegar no canteiro do acampamento com o coiteiro errado ainda suando do cavalo. A brasa do acampamento da Serra do Gavião foi baixando devagar enquanto a madrugada fechava. Em serrote escuro, a praça estava deserta. A bodega do Belchior havia fechado antes da hora. Aristides Barros Cavalcante estava acordado no quarto de sua casa, os olhos no teto, aprendendo que há formas de medir o mundo que a farda não ensina e que o bigode passado com pomada não protege. Aprendendo que há nomes que carregam peso de coisa que não se vê, mas se sente, que chegam devagar de norte como vento de macela que pode trazer chuva ou pode não trazer, mas que quando chegam, chegam de verdade. A caatinga guardou mais um segredo nas suas veredas retorcidas de mandacaru e chique-chique e pedra que o sol esquentou por tempo suficiente para guardar calor até de madrugada. Guardou o segredo do sussurro de uma mulher que não chorou quando devia ter chorado, segundo os padrões de quem não conhecia aquela mulher. Guardou o segredo do capitão que havia ouvido o coiteiro suado e dito apenas sela os cavalos, como se dissesse passa o sal. Guardou o segredo dos 18 homens que haviam entrado numa praça de feira devagar, como quem não tem pressa, porque a pressa é sinal de quem ainda não tem certeza, e eles tinham. Guardou o segredo da praça inteira, que ficou em silêncio e que depois voltou a ser praça, sem que ninguém precisasse dar ordem para isso. Esse é o tipo de segredo que o sertão guarda melhor. Não os segredos de sangue, que o sol seca rápido e o vento leva o cheiro em 2 dias, mas os segredos de código. Os segredos de quando o povo entendeu alguma coisa que não vai escrever em papel, mas vai carregar no peito por anos, que vai ensinar aos filhos sem nomear, que vai existir como forma de olhar para o mundo antes de qualquer palavra ser dita sobre ele.
Serrote escuro aprendeu naquela quinta-feira de setembro que havia uma linha, que a linha existia mesmo quando não estava escrita em lei, que havia alguém que a cobrava, não por bondade, não por vocação de redentor, não por nenhum motivo que ficasse bem em verso de cordel, mas por código, por aquele código brutal e necessário do cangaço, que era ao mesmo tempo a coisa mais justa e a coisa mais perigosa que existia naquele pedaço de Brasil, esquecido entre a seca e a poeira. Nos meses que se seguiram, Aristides Barros Cavalcante continuou tendo a farda passada a ferro. Continuou com o bigode endireitado com pente. Continuou bebendo cachaça na varanda da bodega do Belchior com os soldados Clementino e Raimundo. A aparência de poder não desapareceu completamente. O poder institucional que ele representava ainda estava lá. Ainda era real. Ainda tinha documento e nomeação e farda e revólver. Mas algo havia mudado abaixo da aparência. E todo mundo em Serrote Escuro sabia o que havia mudado, mesmo que ninguém falasse sobre isso abertamente. Da mesma forma que todo mundo sabe, quando um dente está oco, mesmo antes de doer. Pelo jeito que o mundo ao redor do dente se comporta, pelo modo como as coisas que antes eram simples pedem um cuidado diferente. Aristides passou a escolher as pessoas para pisar com mais cuidado. Passou a preferir os que claramente não tinham ninguém. Os que claramente eram sozinhos no mundo, de um modo que o sertão reconhece como solidão permanente, não acidental. Passou a evitar mulheres que andavam com aquela calma específica, aquela calma que não é fraqueza, e que ele havia aprendido a distinguir da fraqueza do modo mais caro que existe. Não havia se tornado homem bom. Apenas havia se tornado homem que calculava melhor o custo. Isso, no sertão daquela época, era o máximo que a justiça disponível conseguia produzir. Não transformação de alma, não arrependimento genuíno, não redenção de folheto, apenas cálculo corrigido, conta refeita com variável nova. Era pouco, era o que havia, e às vezes o que havia era suficiente para que uma mulher comprasse sal grosso e ervas medicinais, e um rolo de tecido escuro numa feira de povoado sem que ninguém circulasse ao redor dela, como urubu em torno de carniça. Era suficiente para que crianças brincassem na praça sem o peso do poder arbitrário pesando sobre cada gesto. Era suficiente para que os feirantes dobrassem os panos e contassem as moedas e voltassem para casa no fim do dia sem carregar vergonha de testemunho que não podiam interromper. Era pouco. Era o que havia. E havia sido comprado com o preço que o sertão cobrava por tudo. Alto, pago em moeda que não era ouro, mas era mais pesada que ouro. Maria Bonita acordou na manhã seguinte da Serra do Gavião com o barulho habitual do acampamento retomando o dia, o cheiro de café coado no pano, o som dos cavalos sendo alimentados, a voz de Corisco discutindo com Saracura sobre o melhor caminho para evitar a volante do tenente que havia sido avistada 3 dias antes na direção de Custódia. O ordinário do extraordinário, o cotidiano do impossível. O café da manhã do cangaço, que era igual ao café da manhã de qualquer outro mundo. Quente, necessário e capaz de fazer o dia parecer possível por algumas horas antes que o mundo lembrasse do que era. Ela se levantou. Dobrou o pano da cama improvisada sobre a pedra. Lavou o rosto na água do cantil com aquela economia de quem sabe o valor de cada gota. Penteou os cabelos e prendeu no coque com o pano escuro. Colocou a sandália de couro. Lampião já estava acordado. Na verdade, ela não tinha certeza se havia dormido de verdade ou se havia apenas fechado os olhos por algumas horas, enquanto a parte de trás da cabeça, que nunca desligava, continuava fazendo as contas do cangaço. Era assim com ele nos períodos de pressão, quando a volante estava próxima ou quando havia conta aberta para ser paga. O corpo descansava, mas o capitão não descansava nunca completamente. Estava sempre meio acordado para o que o sertão pudesse trazer. Ele estava sentado na Pedra Grande, olhando para a direção sul.
O café estava na mão, ainda fumegando. Os anéis dourados brilhavam tênues no sol nascente que entrava de lado entre as rochas. Tinha aquele perfil que ela conhecia de memória. O nariz forte, o queixo firme, as cicatrizes que o rosto havia acumulado ao longo dos anos, como o sertão acumula marcas de tudo que passou por ele, guardando a história na própria matéria. Ela pegou o seu café. Sentou do outro lado da brasa fria, que havia virado cinza durante a madrugada. Ficaram assim por um tempo que não tinha necessidade de ser medido. Dois adultos que escolheram o mesmo mundo difícil e que de vez em quando conseguiam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem que nenhum dos dois precisasse dizer nada, porque o silêncio compartilhado entre pessoas que confiam uma na outra é uma forma de fala que dispensa sílaba. Depois, Corisco chamou com aquela voz que chegava antes de ele aparecer, grave e ligeiramente irritada com o mundo como sempre. Capitão, notícia do Zé Sabino. Tem volante a caminho. E Lampião levantou da pedra. Colocou o chapéu. Ajustou as cartucheiras. E o dia do cangaço começou como todos os outros dias do cangaço. Com pressa que não pode parecer pressa, com direção que já foi calculada antes de ser anunciada, com aquela mistura de instinto e método que havia mantido Virgulino Ferreira da Silva vivo por anos, quando todo o aparato do Estado brasileiro queria que não estivesse. Maria Bonita terminou o café. Levantou. Foi buscar o cavalo. O acampamento da Serra do Gavião desmontou em menos de 20 minutos. Aquela coreografia que o bando havia praticado até se tornar reflexo, cada pessoa com sua função, cada animal com seu carregamento, cada rastro apagado na medida do possível. Em menos de meia hora não havia mais nada na gruta além das cinzas frias da fogueira e a marca nas pedras onde os cavalos haviam dormido. Coisas que o sertão vai apagando devagar com poeira e vento até que não reste mais nem a memória do que esteve ali. O bando sumiu pela caatinga, a Serra do Gavião ficou para trás, Serrote Escuro ficou mais para trás ainda. O sol de setembro continuou o seu arco implacável sobre o Nordeste inteiro, sobre a caatinga retorcida, e a pedra quente, e a terra vermelha, e os açudes que minguavam, e os rios que lembravam que um dia haviam sido rios, e os caminhos de terra batida que guardavam a memória de todos os pés e cascos que já haviam passado por cima deles. Em Serrote Escuro, uma mulher velha que vendia farinha na feira havia guardado naquela manhã de quinta-feira um detalhe que não contou para ninguém por muitos anos, que carregou como se carrega coisa de valor, com cuidado em lugar escondido, só para ser aberta quando o momento fosse certo. Havia guardado o jeito como a mulher do vestido de chita havia saído da praça depois do que o tenente havia feito. Não correndo, não chorando. Andando do mesmo jeito que havia entrado, firme, calma, sem pedir licença para coisa nenhuma. E havia guardado o sussurro, que ela não havia ouvido com os ouvidos, mas havia sentido com aquele sentido que as velhas do sertão desenvolvem depois de décadas de atenção ao que o mundo comunica sem fala. Havia sentido que alguma coisa havia sido dita para o vento, e que o vento havia aceitado a mensagem, e que a mensagem havia chegado onde tinha que chegar antes do sol se pôr naquele mesmo dia. Ela contou para a neta muitos anos depois, quando a neta tinha a idade que a mulher do vestido de chita tinha naquele setembro. Contou do modo que as histórias do sertão são contadas pelas velhas, sentada, com o tempo que a história pede, sem cortar o silêncio quando o silêncio faz parte da narrativa. Disse: menina, naquele dia eu aprendi que o sertão tem suas próprias formas de correção, que não são as formas da lei escrita, nem as formas da bondade simples dos livros da escola. São formas mais antigas, mais difíceis de nomear, que vivem entre o justo e o brutal, sem se decidir por nenhum dos dois completamente. E aprendi que, às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer não é gritar, é sussurrar para o vento certo e confiar que o vento sabe o que fazer com o que recebeu. A neta perguntou:
E a mulher do vestido de chita quem era? A velha sorriu do modo que as velhas sorriem quando guardaram um segredo por tempo suficiente para que o segredo virasse história, e a história virasse lenda, e a lenda virasse parte daquilo que o sertão é. Disse. Era a mulher que sabia para quem sussurrar, e não disse mais nada. Porque no sertão, algumas histórias terminam assim. Não com resposta completa, não com todos os nomes revelados, não com a moralidade clara dos finais de fábula. Terminam com silêncio, com o vento, com a poeira vermelha que sobe entre as pedras da caatinga, quando o sol bate de certo ângulo e faz o ar parecer sangue velho que não é triste. É apenas honesto sobre o que custou para que aquela terra continuasse sendo o que é. O sertão ainda fala disso. Quando o vento sopra de norte, com cheiro de macela e de chuva que talvez venha. Quando a poeira vermelha sobe em espiral entre as pedras e os mandacarus no fim da tarde. Quando uma mulher anda por uma feira com aquela calma, que não é fraqueza, e os olhos de quem leu o mundo antes de qualquer palavra. O sertão fala. Quem sabe ouvir, ouve. E quem sabe sussurrar para o vento certo, esse já sabe de tudo o que precisa saber.